Olá pessoal, vamos fazer uma aula de Química. Essa aula tem como tema propriedades e leis dos gases. Essas propriedades dos gases é o estudo dessas substâncias, e o estudo dessas substâncias é feito a partir do que são considerados gases ideais ou conhecidos como os gases perfeitos. Eles, por definição, são os que demonstram uma proporção exata entre aspectos como volume, temperatura e pressão, a qual estão submetidos. Então, o que são substâncias gasosas? São aquelas substâncias onde as moléculas estão afastadas umas das outras, existe um movimento contínuo nessas moléculas, não tem forma e nem volume definido, ou podemos dizer volume variável, forma variável. E aí nós temos algumas variáveis no estudo desses gases, que são temperatura, pressão e volume. A temperatura é a grandeza relaciona-se ao grau de agitação das moléculas. Nós podemos usar essas três unidades usuais de medida, porém, quando nós trabalhamos gases, sempre, na maioria das vezes, tá? Eles usam Kelvin. Então, para vocês transformarem graus Celsius em Kelvin, vocês colocam aqui o valor do grau Celsius, exemplo, 27 graus Celsius. Então, vocês vão colocar 27 mais 273, que dá 300 Kelvin. Pode ser que o exercício no final, ele peça para você transformar isso em graus Celsius, mas na maioria das vezes ele vai trabalhar em Kelvin. Então, fiquem atentos com isso. Pressão, também a maioria das vezes eles vão trabalhar atm e milímetros de mercúrio, mas pode ser que aconteça deles usarem essas outras unidades de medidas. Lembrando que se ele der uma temperatura para você em graus Celsius, em atm, e outra em milímetros de mercúrio, vocês têm que deixarem na mesma unidade de medidas. Então, lembre-se que a cada atm tem 760 milímetros de mercúrio. Então, vocês vão ter que deixarem na mesma unidade de medidas. Outra coisa para ficarem atentos na hora dos exercícios. O volume acontece a mesma coisa, pode ser em decímetro cúbico, pode ser em ml, pode ser em litros, pode ser em centímetros cúbicos, pode ser em metros cúbicos. E lembrando sempre, se o exercício apresentar para vocês dois volumes, verifiquem a unidade de medida e deixe na mesma unidade de medida. E aí nós temos essas transformações dos gases. Uma delas é chamada de isovolumétrica. Essa transformação chamada de isovolumétrica, ela mostra para vocês que o volume nessa transformação ele é constante. Então, sempre volume constante, e a variação que vai existir será entre pressão e temperatura. Então, nós dizemos que pressão e temperatura são diretamente proporcionais entre si. Essa é a fórmula que nós vamos usar. Pressão 1 dividido por temperatura 1, pressão 2 dividido por temperatura 2. O gráfico de uma equação isovolumétrica. Então, se eu falo que o volume é constante, isovolumétrica, volume constante, só vai aparecer nesse gráfico pressão e temperatura. Nesse gráfico não pode aparecer volume, vai aparecer apenas pressão e temperatura. A fórmula, conforme já vimos anteriormente, e aí nós temos uma outra transformação, que é o que nós chamamos de isobárica. Na isobárica, nós dizemos que a pressão é constante. Então, o que vai variar aqui? Vai variar o volume e a temperatura. Qual fórmula que nós vamos usar? Nós vamos usar volume 1 dividido por temperatura 1, que é igual ao volume 2 dividido por temperatura 2. Dizemos também que volume e temperatura são diretamente proporcionais entre si. Vamos ver o gráfico dessa transformação.
O gráfico dessa transformação, ele traz para você volume e temperatura, já que eles são diretamente proporcionais. E na isobárica, a pressão é constante, então a pressão não entra nessa equação. A mesma fórmula, vamos para uma outra transformação, que é a isotérmica. Então, nós tínhamos lá isobárica, pressão constante, isovolumétrica, volume constante. Isotérmica, a temperatura que é constante. E aí vai variar o volume com a pressão. E nós dizemos que a pressão, volume e pressão são inversamente proporcionais. Qual a fórmula que nós vamos usar? Pressão inicial vezes volume inicial, que é igual a pressão final vezes volume final. O gráfico de uma transformação isotérmica, então nós temos aqui pressão e volume. E nós sabemos o quê? Que a temperatura ela é constante. Vai variar apenas pressão e volume. E são inversamente proporcionais. A fórmula, conforme já vimos. E aí, pessoal, nós vamos trabalhar a equação geral dos gases. Na equação geral dos gases, vão participar todas as variáveis, que é a pressão, o volume e a temperatura. Essa aqui é a parte 1, e aí nós vamos para a parte final, pressão, volume e temperatura final. Quando trabalhamos a equação geral dos gases, participam-se todas as variáveis. Outra questão que nós vamos trabalhar aí é o gás ideal. O gás ideal não existe na natureza, mas o que se faz? Mexe-se na pressão e na temperatura para deixar esse gás o mais perfeito possível. Qual é a equação que nós usamos? Nós usamos a equação pressão vezes volume, que é igual ao número de mol, vocês têm que calcularem o número de mol, se não aparecer no exercício. R é o que nós chamamos de constante e T é a temperatura. Então, nós temos aqui pressão, volume, temperatura e número de mol. O R, o exercício tem que dar para vocês uma dessas constantes aqui. A maioria dos exercícios nós usamos 0,082. Mas se o exercício quiser que você use uma outra constante, ele vai te dar esse valor. Uma coisa importante para lembrar aí para vocês são as relações do gás ideal com a constante do Avogadro. Então, nós dizíamos que não importa se uma molécula de dióxido de carbono, se uma molécula de glicose, se uma molécula de enxofre, todas elas são iguais a 1 mol, que é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se nós falamos de molécula. Quando nós trabalhamos moléculas, nós trabalhamos a constante do Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. Quando nós trabalhamos volume, na parte de gás, nós dizemos o seguinte, que cada mol dessas moléculas, não importa se é uma molécula de dióxido de carbono, se é uma molécula de água, se é uma molécula de glicose, um mol de qualquer uma dessas moléculas será igual a 22,4 de volume, tá? Então, um mol de qualquer molécula será igual a 22,4 litros, que é o volume. Gratidão, pessoal, e até a próxima!